Já nascemos no reino de Deus. Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 13. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Maravilha, glória a Deus. Igreja preciosa do Senhor, abençoados com todas as bênçãos, selados com o Espírito Santo prometido, abençoados, mais que vencedores, igreja sem ruga e sem mácula, santos e irrepreensíveis. Meus amados irmãos, amada Igreja de Deus, o assunto de hoje é mais um da série Já Nascemos. Nós temos uma playlist no YouTube que começa sempre com Já Nascemos, né? Os temas sempre são esses. Já nascemos com o Espírito Santo, já nascemos mortos, já nascemos imortais. Parece uma contradição, né, irmão Cristiano? Como assim? Já nascemos mortos e já nascemos imortais? Interessante, amados. Esses estudos do Já Nascemos, eles são maravilhosos e eles fazem parte da visão da escatologia consumada. Irmão Cristiano, o que é a escatologia consumada? Eu estou começando agora na graça, eu estou acessando de pouco tempo os seus vídeos, eu queria entender isso. Vamos lá, um resumo bem breve. A escatologia consumada, o próprio nome já diz, né? Ela defende que a escatologia bíblica já se consumou, toda ela, todo o apocalipse bíblico. Ao contrário do que a maioria aí no sistema religioso diz e defende, né? Ele já se consumou. O que a maioria hoje defende? Que o apocalipse é para o futuro, né? Vai acontecer ainda no futuro. Se você estudar a palavra do Senhor com bastante atenção e observar o que está sendo dito ali, sem esses conceitos do sistema religioso, você consegue perceber que havia uma urgência na igreja primitiva em relação à vinda de Jesus, ao apocalipse que viria. Tá? É muito interessante isso. Irmão Cristiano, por que havia uma urgência? Porque eles sabiam que seria ainda naquela geração deles. Jesus, profetizando sobre a segunda vinda dele, ele disse, não passará esta geração, aquela deles lá, né? Sem que todas estas coisas aconteçam. Ou seja, Jesus profetizou que seria ainda naquela geração. Nós vamos ler um versículo aqui daqui a pouco, ao longo do estudo, que fala o seguinte, que Jesus deixa claro, alguns de vocês que estão aqui não verão a morte, até que me vejam vindo, no caso o Filho do Homem, né, vindo no seu reino. Ou seja, algumas pessoas daquela época, que estavam ali ouvindo Jesus, segundo o próprio Jesus, ainda estariam vivas na sua segunda vinda. Ou seja, se ele disse que seria naquela geração, se ele disse que algumas pessoas estariam vivas ainda na sua segunda vinda, se Paulo falou da segunda vinda de Jesus como algo iminente, o próprio livro do Apocalipse, que alguns insistem em dizer que fora escrito por volta, antes do ano 100, né, o ano 98, 97, por ali, alguns dizem que foi mais ou menos nessa época, e não foi, foi antes do ano 70, porque o livro do Apocalipse fora escrito justamente para falar da vinda de Jesus, que foi no ano 70. Irmão Cristiano, como é que eu posso ter certeza disso? Na Bíblia fala do ano 70? Não, a Bíblia não fala do ano 70, mesmo porque o próprio Jesus disse que ninguém saberia, né, ninguém sabia, no caso, naquela época, quando seria. Então, eles não sabiam quando seria exatamente, mas eles sabiam que seria naquela geração ainda. Como eu falei, Jesus disse, olha, não passará esta geração, alguns dos que estão aqui me verão vindo no meu reino. Interessante isso, né? E quando você estuda o Apocalipse, etc., você acaba percebendo que ele fora escrito antes de 70. E no próprio início do livro, né, isso que eu ia falar, já estava até me esquecendo, no início do livro do Apocalipse diz as coisas que brevemente devem acontecer. Ora, brevemente não é daqui a 2000 anos. Qual é o sentido de João ter escrito o Apocalipse e falar assim, ó, as coisas que brevemente vão acontecer, sendo que esse brevemente é 2000 anos depois? Ah, Cristiano, mas o tempo de Deus é diferente. Não, o tempo de Deus é. Só que ali se refere ao tempo humano. Entende? Inclusive a palavra brevemente, nós já estudamos isso, né? É uma palavra que se referia sempre a pouco tempo mesmo, a poucos anos. No máximo 2, 3 anos. A palavra no grego
nunca apontava para décadas à frente, sempre era algo mais iminente. Então, quando João disse que as coisas aconteceriam brevemente, é porque eles sabiam que seria muito breve. Então, havia essa urgência na igreja primitiva, porque eles sabiam que em algum momento ali, dentro da geração deles ainda, a parousia de Jesus aconteceria. Nesse caso, então, os irmãos viviam, né, naquela, eu diria até numa certa ansiedade, sim. Eu não vou dizer que não, porque, afinal de contas, né, as notícias eram essas. Olha, Jesus vai voltar, haverá, como Paulo disse, uma repentina destruição. Né? Olha, quando se ouvir falar muito de paz, haverá uma repentina destruição. E foi exatamente o que aconteceu. Por quê? Porque a parousia de Jesus, a segunda vinda, a escatologia, ela dizia respeito, fisicamente, à região de Israel, ali no caso do Império Romano. Né? Aliás, amados, nós temos estudos que falam sobre isso, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo, obviamente, o link da playlist. Nós temos uma playlist no YouTube, tá? Se você está assistindo em outra plataforma, vem para o YouTube, busca a nossa playlist. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, você que está assistindo pela gravação, você vai encontrar na descrição o link da playlist sobre a escatologia consumada. Tá? Tudo que eu estou falando aqui de forma resumida, nós já abordamos de maneira mais ampla. Tá? Então, havia essa urgência ali, eles sabiam que seria naquela geração deles, né? E Paulo disse, olha, vai haver uma repentina destruição, e foi o que aconteceu. Né? Jerusalém foi invadida pelo Império Romano, houve então aquela guerra, a destruição do templo, que Jesus profetizou. Né? Jesus disse, olha, vocês estão vendo essas construções, né, se referindo ao templo de Jerusalém, ele disse, olha, não ficará pedra sobre pedra. Então nós temos certeza que foi no ano 70, porque tudo isso que Jesus falou, e principalmente a destruição do templo, aconteceu justamente no ano 70. Então a destruição do templo de Jerusalém foi o que marcou, né, historicamente, a vinda do Senhor Jesus. Entende? Então a escatologia, vou repetir, do ponto de vista físico, do ponto de vista do que aconteceria no mundo físico, se referia à região do Império Romano, especialmente ali Israel, Jerusalém, tá? E espiritualmente, claro, abrangeu todo mundo, toda a criação. Espiritualmente, toda a criação. Tá? A volta de Jesus teve dois aspectos. Né? O aspecto espiritual, da vinda do reino de Deus, do juízo sobre todos, né? E o aspecto físico e visível, que inclusive está registrado na história. Muitas pessoas, quando nos ouvem falar da escatologia consumada, elas perguntam, mas cadê o registro histórico? Se Jesus já voltou, isso é um acontecimento tremendo. Então deveria ter registros históricos. Ora, existem esses registros. Esses registros históricos registram a segunda vinda de Cristo no aspecto visível, né? Como eu falei. Houve um aspecto espiritual da vinda do reino de Deus, do juízo sobre todos, mas houve um aspecto visível que estava restrito ali a Jerusalém, porque havia um juízo profetizado sobre Israel, entende? Então esse juízo se concretizou nessa destruição, né, de Jerusalém, do templo, da religião dos judeus, tudo teve o seu fim, e esse foi o fim do mundo. É muito interessante, amado, porque quando se fala em fim do mundo, né, Apocalipse está relacionado a isso, obviamente, ao fim do mundo. Então tem aquele pensamento que esse mundo inteiro vai acabar, ou vai ser destruído, ou cosmicamente transformado. E a visão da escatologia não é essa. Tá? Essa é uma visão delirante, né? Que nós, inclusive, acreditávamos nisso. Eu acreditei e preguei muito isso. Né? Que a vinda de Jesus ia destruir o mundo, né? Ou que o mundo seria... Primeiro, nós acreditávamos que seria totalmente destruída a Terra. Né? Aí depois acreditávamos que ela seria, na verdade, transformada cosmicamente. Né? A Terra viraria um paraíso, né? Literalmente. E, na verdade, a escatologia nunca disse respeito a isso. Né? Então, o que nós defendemos, resumidamente, em outras palavras? Que tudo já foi consumado, que a vinda de Jesus já se consumou e que nós vivemos, portanto, um período pós-apocalíptico. Porque nós vivemos depois do ano 70. Repito, a vinda do Senhor se consumou no ano 70. Tá? E a destruição do templo de Jerusalém é o que marcou isso historicamente no mundo. Tá bom? Nós vivemos, portanto, depois desse período. Tá? Nós temos um estudo que eu me lembrei agora, eu vou deixar também na descrição do vídeo, que fala sobre o fato de vivermos depois da vinda do Senhor. É um estudo muito interessante, que fala sobre os benefícios, né, de termos vivido
ou de termos nascido e vivermos, né, no caso, nesse período posterior à vinda de Cristo. É um estudo muito interessante. E, obviamente, também eu vou deixar na descrição do vídeo o link desses estudos Já Nascemos, tá? É muito interessante vocês assistirem também a essa sequência do Já Nascemos. É muito interessante. Então, esse estudo de hoje é sobre isso, mais um estudo do Já Nascemos, agora dizendo, já nascemos no reino de Deus. Vamos ler novamente o primeiro versículo, Colossenses 1,13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas, o império das trevas, né, em algumas versões, o poder das trevas. Esse domínio, esse poder das trevas era antes da cruz. Era a escuridão diante da cruz, a época do pecado, a época antes de Cristo, né? Do pecado, que eles estavam debaixo do pecado, a época da ausência do Espírito Santo, a época em que o relacionamento com Deus era apenas por meio da lei e apenas os judeus tinham esse privilégio. Então era uma época de escuridão, que eles estavam afastados de Deus, né? Como eu falei, esse relacionamento era muito restrito, só por meio da lei, só para os judeus. Então havia todo um período de escuridão espiritual, né? Então esse era o domínio das trevas, o domínio da carne, o domínio da morte, o domínio do pecado. Então Paulo está dizendo, olha, o Senhor nos tirou desse domínio, porque Jesus, ao morrer, quando ele morreu, ele aniquilou o pecado. Entende? Ele aniquilou o pecado, está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 26. E o Senhor então deu início ao caminho da graça. Eles atravessaram esse caminho até que as portas à graça se abriram definitivamente na vinda de Cristo. Tá? Mas na cruz ele já inaugurou o caminho da graça. Ele derrotou o império das trevas na cruz. E aí o Paulo falou, olha, ele nos resgatou, então nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Observe esse detalhe importante, reino do seu Filho. Por que isso é importante? Vamos lá. O reino de Deus, ele foi dividido em dois períodos. O reino de Cristo, ou seja, o reino de Jesus, ou o reino de Deus manifestado como Filho, e o reino do Pai. Irmão Cristiano, Jesus e o Pai são pessoas diferentes? Veja, há essa confusão muito grande, né? Inclusive, o sistema religioso inventou até essa doutrina da trindade, entre aspas, né? A trindade, ela diz que Deus é formado de 3 pessoas diferentes. Observe bem isso. 3 pessoas. Veja, a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que é um único Deus. Mas, irmão Cristiano, não são 3 pessoas? Como é que funciona isso? São 3 manifestações diferentes do mesmo Deus. Deus se manifestou, então, como Filho. Interessante, né? Deus, o Criador, o Pai, o Espírito Criador, que criou todas as coisas, se manifestou como Filho. Ele era, o Filho era o Pai era o Filho. Jesus deixou claro, eu e o Pai somos um. Né? E o Espírito Santo é Deus em nós. Perceberam? O Espírito Santo é Deus se estendendo até os seus filhos. Então hoje eu, você, nós temos o Espírito Santo, é Deus habitando em nós. Então é o mesmo Deus se manifestando de forma diferente. E aí Paulo diz o seguinte, olha, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. O Paulo diz que isso é um grande mistério porque de fato é. Como que você vai entender com a nossa mente, né? Como que nós vamos entender com a nossa mente limitada, que o mesmo Deus, em manifestações diferentes, poderia interagir consigo mesmo? Não é o que acontecia? Jesus manifestado em carne, ele interagia com o Pai. Era o aspecto humano, né, de Jesus, de Deus, orando, por exemplo, ao Pai, ao Espírito. É interessante isso. É o mesmo Deus manifestado de forma diferente, ao mesmo tempo interagindo consigo mesmo. Isso é um grande mistério. Para tentar explicar esse mistério, que o sistema religioso inventou essa doutrina ridícula, chamada de trindade. Não existe isso. São pessoas diferentes. Não, é o mesmo Deus manifestado de maneira diferente. Mas, irmão Cristiano, se é assim, por que você diz que o reino foi dividido em 2 tempos, o reino do Filho e o reino do Pai? Porque, veja bem, o Senhor Jesus, ao ressuscitar, ele passou um período aqui na terra e depois ele foi assunto aos céus, né? Ele subiu para o paraíso.
Nesse momento, iniciou-se o reino milenar do Messias. Não é essa palavra do reino milenar que muitos levam para o lado literal, né? As pessoas entendem literalmente, não, que o milênio são 1000 anos de Jesus reinando. Não, não é literal. Em nossa playlist de escatologia consumada, um dos estudos é sobre o milênio. É muito interessante, gente. Não entenda literalmente, pelo amor de Deus. Nesse estudo sobre o milênio, eu não vou me aprofundar nisso, obviamente, tá? Mas nesse estudo tem todos os detalhes. Então, quando Jesus foi para o paraíso, ele ainda foi com o seu chamado de Messias, de Filho do Homem, de juiz. Porque Deus se manifestou em carne como Filho justamente para isso, para trazer espada, ou seja, juízo, né? Não foi o que ele falou? As pessoas até acham estranho, né? Mas Jesus falou que não veio trazer a paz, veio trazer espada. É porque ele veio para ser juiz de Israel. Entende? Ele veio para ser o juiz, para ser o Messias, Salvador. Percebe? Então, esse período em que ele foi para o paraíso, Jesus, em sua manifestação e chamado ainda de Messias, foi o início do seu reino milenar, que durou até a sua vinda no ano 70. Foi justamente o período transitório da ressurreição de Jesus até a sua segunda vinda. Foi o reino milenar do Messias, o reino do Filho do Homem, entende? Da manifestação de Deus como homem. A partir da sua vinda, então começou, o Senhor Jesus veio ainda como Filho do Homem, como juiz, trouxe juízo sobre Israel, etc. E ele pôs fim a todas as coisas, todas as profecias. E aí começou o reino do Pai. Aí você fala assim, irmão Cristiano, então quer dizer que Jesus acabou, agora é só o Pai? Não, Jesus, sendo ele o Pai, eles são um, ele assumiu a sua posição de Criador, de Pai, de Deus sobre todos. Porque, veja bem, amados, Jesus é eterno, esse é o ponto que muitos não entendem. As pessoas ficam confusas, porque se houve um período do reino de Jesus enquanto Filho, ora, no ano 70 acabou, ele começou o reino então do Pai, o reino de Deus propriamente, então acabou a manifestação de Jesus. Não, ao contrário. Quem tem esse pensamento, pensa com essa visão da Trindade. Né? Porque o apóstolo Paulo disse, a gente já vai ler aqui, que Jesus entregou o reino ao Pai. Isso é uma força de expressão. Né? Quem lê isso literalmente pensa que Jesus é uma pessoa diferente do Pai, que, portanto, ele pega a sua coroa e entregue ao Pai, literalmente. Não. O que aconteceu foi que Jesus assumiu a sua posição de Deus sobre todos. Nós já estudamos sobre isso aqui, tá? Tem estudo aí no canal sobre isso. Jesus é a manifestação definitiva de Deus. Paulo disse que Jesus é a imagem do Deus invisível. Né? Então, Deus que não podia ser visto porque era espiritual, passou a ter uma forma física. Jesus, Deus hoje habita em um corpo glorificado, que é o corpo de Jesus glorificado. Por isso que a palavra diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Percebe? Então Jesus não acabou. Jesus Cristo, ressuscitado, é eterno e agora, não agora, né? A partir do ano 70, ele assumiu a sua posição de Deus sobre todos. Tá? Então, não pense nessa coisa de trindade. Tá? Jesus entregar o reino ao Pai, em outras palavras, o que aconteceu de fato, é que ele, Jesus, assumiu o trono, a posição do Pai Criador. Entende? Porque ele e o Pai sempre foram um. Mas durante o seu chamado messiânico, quando ele nasceu como homem nesse mundo, até a sua segunda vinda, Jesus havia nessa separação de manifestações. É muito interessante isso. E é um grande mistério. Tá? Então, você vê Paulo falando aqui que eles lá no caso, né, foram transportados para o reino do seu filho. Pegou? Porque era o reino de Jesus, o reino milenar. Então, nesse período transitório, da ressurreição de Jesus até a sua segunda vinda, esse período de transição foi o reino milenar de Deus manifestado como Filho, com o seu chamado ainda messiânico, ainda de juiz que viria sobre Israel. E aí no ano 70, na sua vinda definitiva, o Senhor pôs fim a tudo, né, escatologicamente falando, e aí ele entregou o reino ao Pai. Mais uma vez, é uma força de expressão. Na verdade, Jesus assumiu a sua posição eterna de Pai e de Deus sobre todos. Tá bom? Então, vamos observar aqui. Por que Paulo falou o reino do seu Filho amado? Justamente por isso. O período da igreja primitiva foi o reino milenar de Deus como Filho. Ou seja, de Jesus com o seu chamado ainda de Messias. Então foi o primeiro período do reino de Deus. Era o reino messiânico, o reino milenar
de Jesus, que antecedeu, ou seja, foi um reino, um período de transição. Por isso que a gente chama, né, de período transitório. Foi a transição do reino do Messias para o reino de Jesus como Pai. Então veja, na sua segunda vinda, Jesus viria ainda como Filho do Homem. Foi o encerramento, né, do reino milenar. Vamos ver então isso aqui? Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há, olha o que Jesus está dizendo, que eu falei agora há pouco no início, né? Alguns há dos que aqui estão, ou seja, que estavam com ele lá, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Percebe? Quando Jesus veio, né, na sua segunda vinda, ele veio ainda como Filho do Homem, ainda com o seu chamado messiânico, de juiz. Tremendo isso, né? Então ele disse, olha, alguns que estão aqui me verão vir no meu reino. É muito interessante isso. Alguns querem interpretar isso dizendo que Jesus estava se referindo à transfiguração, né? Porque logo depois, aí no capítulo 17 do livro de Mateus, Jesus fala, né? Aliás, o Mateus conta a história, né, da transfiguração. Não, Jesus não está falando de transfiguração. Jesus estava falando da sua segunda vinda. No contexto anterior a esse versículo, né? Nós lemos o 28, no versículo anterior, ele fala claramente que ele está se referindo à sua segunda vinda e não à transfiguração. Então ele deixou muito claro, alguns que estão aqui vão me ver vindo no meu reino. Percebe que seria ainda naquela geração? Porque se eu acreditar que Jesus estava se referindo a 2000 anos depois ou mais, eu tenho que supor então que há pessoas vivas até hoje daquele período, com mais de 2000 anos. Percebe que isso não faz sentido nenhum? Então é óbvio que a segunda vinda se consumou ainda naquela geração. Repito, no ano 70. Então você viu aqui, eles estavam na igreja primitiva no período do reino de Jesus como Filho do Homem ainda, como Messias ainda. Por isso Paulo falou, o Senhor nos transportou para o reino do seu Filho. Então era o reino de Deus, mas ainda manifestado como Filho, como Messias. Percebeu, né? Esse é o ponto aqui, tá? Então, o fim do reino milenar foi na segunda vinda. Jesus veio para trazer o juízo sobre Israel e espiritualmente trazer o reino de Deus e o juízo de maneira geral. E aí ele, entre aspas, entregou o reino ao Pai. Ou seja, ele encerrou o seu chamado como Messias e iniciou, então, a sua posição eterna de Deus sobre todos. Então, Jesus, que é a manifestação eterna de Deus, Jesus Cristo, ressuscitado, é Deus sobre todos. Paulo deixou isso muito claro. Então, ele assumiu a sua posição e o trono e o reinado de Deus sobre todos. Ou seja, ele encerrou o seu chamado messiânico, encerrou o seu chamado como Filho do Homem e assumiu a sua posição de Deus sobre todos. 1 Coríntios 15, 24. Então virá o fim, que veio, né? Quando ele, Jesus, entregar o reino a Deus, o Pai. As pessoas têm essa visão literal e essa visão da Trindade, né? Como se Jesus e o Pai fossem pessoas distintas. Não é isso. Entregar o reino ao Pai é uma força de expressão, porque Jesus é o próprio Pai. Eu e o Pai somos um. Então o que houve, na verdade, é que Jesus assumiu a sua posição de Deus sobre todos. Que o próprio Paulo tinha dito, que Jesus é Deus sobre todos para sempre. Então, virá o fim, e que veio no ano 70, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, ou seja, quando ele assumir a sua posição de Deus sobre todos, de Pai, de Criador, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Isso aqui é uma referência às coisas espirituais, né? Ou seja, uma referência clara à lei, aos sacerdotes da lei. A vinda de Jesus veio para acabar com aquilo tudo, né? Para destruir toda aquela maldição. Porque a lei, ela teve o seu valor? Claro que teve, ela serviu de condutora, né? Paulo disse que a lei foi um aio para conduzir o povo até Cristo, mas Cristo foi o fim da lei. Só que Jesus pôs fim à lei na cruz, ou seja, ele pôs fim à necessidade da lei, né? Porque ele cumpriu toda a lei na cruz do Calvário, porém a lei continuou sendo praticada. O Senhor aniquilou o pecado, mas os pecados continuaram sendo lembrados no templo. Coisa terrível, né? Jesus acabou com toda a cerimônia, com tudo da lei, as cerimônias continuaram acontecendo. Os sacrifícios, e os dízimos, e as oblações, os batismos, tudo aquilo acontecia no templo. Sabe? Então havia esse domínio ainda da lei. Eu sempre digo isso, eu costumo dizer que aquele templo e toda aquela obra da lei que acontecia ali, depois da morte e da ressurreição de Jesus, era uma mancha na criação.
A criação, o próprio Paulo disse, né, que a criação ela desejava ser liberta daquela maldição. Então Jesus veio para acabar, para destruir esse domínio, autoridade e poder, isso aqui num sentido espiritual em relação à lei. Tá? Isso, claro, se consumou com a queda do templo de Jerusalém. Sendo assim, então, o milênio, que foi o reino de Deus, né, como filho, durou da sua subida ao paraíso até a sua vinda no ano 70. A partir do ano 70, então, o Senhor assumiu a sua posição de Deus sobre todos. Entre aspas, ele entregou o reino ao Pai. Tá? O que houve, então? Houve um casamento pleno da criação. A criação que estava separada de Deus por causa do pecado, ela foi reunida totalmente no Senhor. E aí se cumpriu naquilo que Paulo falou, né, o Senhor fez convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Ou seja, céus e céu e terra. Os céus porque são 3 céus, vamos dizer assim. Né? Existe o céu da criação, que é o céu das aves, o céu das nuvens. Esse é o primeiro céu. O segundo céu seria o céu dos astros, né? E o terceiro céu é o paraíso, tá bom? Esses são os 3 céus. Né? Algumas pessoas perguntam, né? Irmão Cristiano, por que terceiro céu? Qual é o primeiro? Qual é o segundo? Pense nisso. O primeiro céu é o céu das nuvens, ou o céu das aves. O segundo céu é o céu dos astros, das estrelas, etc. E o terceiro céu é o paraíso, onde Deus habita e onde os filhos de Deus também habitam na vida eterna, tá? Então, houve o casamento do céu, do paraíso, com a criação. Então, para nós, filhos de Deus, que já temos a vida eterna, que pertencemos à salvação, céu e terra são uma realidade só. É muito interessante isso. As pessoas ficam assim, mas como, irmão Cristiano, pode ser uma realidade só? Aqui na terra tem isso, tem aquilo, tem pecado, né? E tem gente má. Claro que tem, amado. No mundo material isso não muda. Mas espiritualmente, céu e terra são uma realidade só. E nós, inclusive, que somos filhos de Deus, salvos para sempre, abençoados, temos a vida eterna, já estamos no céu, inclusive espiritualmente falando. Tá? Então Jesus, quando ele veio, ele trouxe o juízo sobre Israel, ele veio ainda como filho do homem, como Messias, e trouxe então o reino de Deus, que ele assumiu depois desse ano 70. Né? Depois que ele pôs fim, como Paulo falou agora há pouco, ele pôs fim e assumiu então o trono de Deus. Ele trouxe então o reino de Deus e casou a criação material com a criação espiritual, vamos dizer assim, né? Céu e terra se casaram e se tornaram um só para nós, filhos de Deus. Aí você pergunta, mas irmão Cristiano, se o reino veio para a terra, se céus e terra para os filhos de Deus hoje são uma só realidade, por que eu não vejo então o reino de Deus? Eu não deveria ver então um paraíso em algum lugar aqui na terra? Olha o que Jesus falou, Lucas 17, versículos 20 e 21. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes, olha só o que ele respondeu, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Pegou aí, não? Não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Ou no caso, estaria, né? Seria até uma melhor tradução. Estaria dentro de vós, ou estará, né? Porque o reino ainda viria, né? Viria, no caso, no ano 70. Então, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Gente, você percebe o que Jesus está falando aqui? O reino de Deus não será visto. Não é assim que funciona. Os olhos da carne nunca verão o reino de Deus. O reino vai vir, mas ele não vai vir com aparência exterior. Percebeu? Por isso que nós estamos no reino de Deus, inclusive já nascemos nele, nós que somos filhos da salvação, que pertencemos à vida eterna, já nascemos nele, como é o tema de hoje, só que nós estamos ainda numa vida física, no mundo material, no mundo que ainda há maldade, porque há obras da carne, enquanto houver essa carne, sempre haverá. E isso, pelo que me consta, é para sempre. Porque a palavra diz, né, que a terra permanecerá para sempre. Uma geração vai, outra geração vem, e a terra permanece para sempre. Esse é o projeto de Deus, percebe? Então o reino já veio, já está aqui conosco. Tá? Só que ele está dentro de nós. E eu quero ressaltar uma coisa interessante. Em algumas versões aparece assim, pois o reino está entre vós. Veja, a rigor não está errado, né?
Porque se o reino de Deus já veio, então de fato ele está entre nós. Nós estamos, o reino está entre nós aqui. Então essa tradução não está, a rigor não está errada. Mas uma tradução mais correta é essa que eu li agora. Dentro de vós. Algumas versões têm dentro de vós, outras têm entre vós. Por que dentro de vós é mais correta no meu modo de ver? Porque a palavra dentro no grego, a palavra entos, significa algo que está por dentro, no interior. Entende? Então, o significado da palavra dentro aqui é mais do que entre. Entre tem um outro sentido, né? O reino está entre vós. Eu penso que essa palavra tem esse peso, algo mais profundo, né? Está dentro de vós. Então, o reino está dentro de nós, ele já veio. Você, meu amado, que é filho de Deus, que é filho da salvação, que é salvo, sempre salvo, você já nasceu neste mundo com o reino de Deus dentro de você. O reino está em você e você está no reino. Porque se o reino veio no ano 70 e ele veio, como nós falamos aqui, já demonstramos aqui, então já nascemos nele. Eu não tenho que esperar o reino vir, como muitos hoje ainda esperam. Estou aguardando a vinda do reino. Não, já veio, amado. Não faz sentido você aguardar o que já veio. Você já nasceu no reino de Deus. Então Jesus deixou muito claro. Olha, eles tinham obviamente essa ideia, né? Bom, o reino vai vir, então eu vou vê-lo, né? E aí, Jesus, quando que vai ser então? Como é que vai ser isso aí? Eu vou ver o reino? Jesus deixou claro, não. O reino de Deus não será visto. Ele não vem com aparência exterior. Percebeu? Por isso que nós já estamos no reino, mas você não vê ele nessa terra. Você só vai ver o reino quando você estiver lá no paraíso. Entende? Depois dessa vida terrena. Já estamos lá espiritualmente. Aliás, eu quero recomendar esse estudo também. Já nascemos no céu. Esse estudo está na playlist Já Nascemos. Eu não vou deixar nem ele separado aí no link, não. Você vai encontrar ele dentro da playlist Já Nascemos, tá? Já nascemos no céu. Demonstra exatamente isso que eu estou falando agora, que nós já nascemos ligados ao céu, espiritualmente. Só que nós não somos só espírito, nós somos espírito, alma e corpo. Entende? Então, após essa vida terrena, quando esse pó aqui, esse corpo de pó voltar para o pó, nós seguiremos vivos com a nossa alma e com o corpo glorificado. E como somos triúnicos aqui, né, corpo, alma e espírito, lá no paraíso também seremos triúnicos. Espírito, alma restaurada, corpo glorificado. Tremendo isso, né? Então, abençoados, vejam bem, nós já nascemos no reino, já nascemos espiritualmente ligados ao paraíso. Tá? Estaremos lá completos, corpo, alma e espírito, quando esta vida terrena acabar. E você precisa compreender e descansar nisso. Você não tem que se preocupar em herdar o reino de Deus no sentido de entrar nele. Porque uma das angústias que as pessoas têm aí no meio da religião é de herdar o reino de Deus no sentido de adentrar nele, de ter direito ao acesso à vida eterna. Né? Como as pessoas não se veem ainda salvas, né? Elas não se veem salvas, não se veem com a vida eterna, elas acham que tem que buscar, tem que lutar para ser salva, etc. Então elas têm essa visão de que elas têm que herdar o reino de Deus no sentido de adentrar nele. Olha só, vamos lá. O reino de Deus ele tem dois aspectos para nós hoje. Ele tem um aspecto de você adentrá-lo, e tem um aspecto de você usufruir dele. Tá? Inclusive a palavra herdar no grego, ela tem esse sentido de usufruir, ou seja, não apenas adentrar o reino, mas usufruir dele. Ou seja, nessa vida terrena, eu sei que eu já estou no reino, você já está, nós já estamos porque somos filhos de Deus. Já estamos ligados ao reino, espiritualmente já estamos no paraíso. Então, eu não tenho que me preocupar em entrar no reino, porque o Senhor já nos colocou lá, na verdade, né, como é o tema de hoje, já nascemos lá. Então, o ponto aqui não é eu lutar, mesmo porque isso não faz sentido, né, para eu entrar no reino no sentido de entrar na localidade do reino, percebe? Tem esse sentido, né, de herdar, tem aquela visão de herdar uma terra, né? Nós não temos que nos preocupar com isso. Já nascemos com a obra consumada, já nascemos salvos e sempre salvos, já nascemos no reino, já nascemos espiritualmente no paraíso. Então não tenho que me preocupar em entrar no reino. Tá? Agora, eu tenho que me preocupar, eu diria, nesta vida terrena, com um aspecto do usufruto do reino, usufruir dele.
Cristiano França, é possível nesta vida material usufruir do reino de Deus? Amado, eu diria que sim. Eu acredito piamente que nós temos na palavra do Senhor referências a isso, né? Essas referências deixam muito claro para nós que nós podemos sim usufruir de aspectos do reino de Deus. Observem bem. O reino de Deus está dentro de nós, como vocês acabaram de ler. Jesus disse, olha, o reino de Deus não vai vir com a aparência exterior, mas ele vai estar dentro de vocês. Então, há uma manifestação do reino nessa vida, em relação a benefícios, benesses. Vamos ver alguns exemplos aqui. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida. Aqui havia uma discussão, né? O que se podia e o que não se podia comer. Havia esse conflito ali dentro da igreja dos romanos, né? Uns comiam carne, outros não comiam, uns comiam isso, não comiam... Enfim, né? E aí Paulo fala, gente, vocês estão preocupados com isso? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o quê? É justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O que Paulo está dizendo? Gente, o reino de Deus é isso aí. O reino de Deus é vivermos uma vida de justiça, vivemos em paz uns com os outros. Alegria. Isso é o quê? É o reino de Deus manifestado. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, gente, ao invés de vocês ficarem aí discutindo, e nessas intrigas, come, não come, bebe, não bebe, quem não come, não come, ok, quem come é carne, come, quem não come, não tem problema. O importante é vocês viverem o reino, que é justiça, é paz, é alegria. Isso é o reino manifestado. 1 Coríntios 4, 20. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Está vendo, amado? O poder de Deus que habita em nós, o Paulo disse, né? O poder de Deus opera em nós. Esse poder que nós temos da fé, de confessar, de acreditar, de viver por fé. Sabe, tudo isso é o poder de Deus manifestado em nós. Isso é o reino de Deus. Então, quando você usufrui do reino de Deus, você usufrui desses benefícios. Justiça, paz, alegria, essas manifestações positivas. O poder de Deus, o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Está vendo? Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há necessidade de lei para essas coisas. Então, todo esse fruto do Espírito que vocês estão vendo aí, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, isso é o reino de Deus manifestado em nossas vidas, ou através das nossas vidas. Vocês estão percebendo? Então, veja, uma coisa é o reino de Deus enquanto território, ou seja, o paraíso. Você adentrar o paraíso. Veja, eu não tenho que me preocupar com isso. Eu já nasci no reino de Deus. Você também. Todos nós nascemos depois do ano 70. Então já nascemos no reino, ligados a ele. Espiritualmente estamos no paraíso. Então eu não tenho que me preocupar com o reino de Deus enquanto território, enquanto entrada em um território. Percebe? Agora eu me preocupo com o usufruto do reino de Deus, em usufruir dos seus benefícios ainda nesta vida. Então, amado, quando você vive uma vida longe das obras da carne, você consegue usufruir. Vocês estão percebendo o ponto? De benefícios. Né? Então, quando você vive em paz com as pessoas, você consegue viver uma vida de paz. Se você não vive buscando conflito, etc., né? Você coloca em prática aqui o fruto do Espírito, que é muito importante, né? O poder de Deus nas suas confissões, no seu crer. Tudo isso é o reino de Deus manifestado. Tá? Aí você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, tudo bem. Você disse que eu não tenho que me preocupar em adentrar o reino porque já nascemos nele. Mas o apóstolo Paulo não disse que nós temos que ter cuidado para não deixar de entrar, de herdar o reino? Amado, veja bem, o Paulo não falou exatamente isso. Vamos ler aqui o contexto e vamos entender isso aí. Gálatas 5, do 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, 20. Idolatria, olha aí, amado. Feitiçaria, obras da carne, que interessante, né? O pessoal diz que feitiçaria é obra de supostos espíritos aí, na verdade é obra da carne. Mas eu não vou entrar nisso agora não. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Olha, tudo vem da carne. 21.
invejas, homicídios, inveja é obra da carne, hein, irmão? Homicídio, claro, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem, observe bem essa palavra, já vou explicar isso aqui, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí você pensa, está vendo, irmão Cristiano? Paulo está alertando a igreja. Olha, igreja, se vocês praticarem essas obras, vocês não vão entrar no reino, vão perder a salvação. Amado, é isso que Paulo está falando? Não, não é isso que Paulo está falando. Vamos analisar aqui com calma. O verbo cometer aqui, ele vem do grego prasontes, que tem raiz na palavra prassó. Essa palavra significa fazer, cometer, praticar. Isso literalmente. Mas existe uma extensão de sentido aqui nessa palavra, porque essa palavra aqui, no grego, ela sempre apontava para algo que era praticado de maneira regular. Ou seja, essa palavra apontava mais do que simplesmente cometer ou praticar algo, mas algo feito como hábito, como uma rotina. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em outras palavras? Ele está falando daqueles que já eram da perdição e que praticavam essas obras como rotina, como hábito, como algo que está enraizado dentro, que estava, né? E que está até hoje, enraizado dentro daquelas pessoas, que eram da perdição, não eram da vida eterna. Observe bem esse detalhe. Esse detalhe da palavra, do verbo cometer aqui é importante, porque não era só simplesmente praticar. Era algo de hábito, era uma prática regular, era uma rotina. Isso nos aponta para quê? Para a perdição. Olha, nós temos um estudo que eu vou deixar na descrição do vídeo, um estudo sobre as obras, entendendo o conceito das obras. Porque o Senhor preparou boas obras para os filhos dele. Paulo disse isso, né? Se ele preparou as boas obras para os filhos dele, o que restou? Ou restaram? As más obras. E quem é que as pratica, então, como raiz? Eu estou falando como tendência, como inclinação. São aqueles da perdição. As boas obras pertencem aos filhos da salvação. As obras más, que restaram, obviamente, pertencem aos filhos da perdição. Eles é que praticam obras más. Nesse estudo está muito claro isso aí, essa explicação. Então, quando Paulo usa essa expressão, essa palavra, né, esse verbo prassó, fazer, cometer e praticar, ele está falando de algo que é habitual, que vem da raiz, então, uma prática regular. Ah, irmão Cristiano, o Filho de Deus não pratica o mal? Claro que pratica, mas nós temos a carne, né? E o próprio Paulo disse no capítulo 7 da carta aos Romanos, né? Ele disse que, olha, o mal que eu pratico não sou eu que quero, mas é o pecado que habita em mim, no caso, o desejo mal da carne, né? Então, o que eu faço não sou eu que faço. Não sou eu que desejo aquilo. Você percebe a diferença do Filho de Deus verdadeiro, salvo, para aquele que não é? Percebe? Aquele que tem a fé, que tem o Espírito Santo, aquele que não tem. Essa é a diferença. Um tem o hábito do mal, está enraizado nele. É isso que essa palavra aqui aponta. O outro, eventualmente, pode fazer o mal? Pode, e ele vai viver as consequências desse mal. Mas ele não pertence a esse mal. A raiz dele, a essência dele não é o mal. Nesse estudo sobre as obras aí é muito interessante, você vai entender isso claramente. Então, o que Paulo está dizendo? Igreja, essas obras, eu já falei para vocês, todos que habitualmente fazem essas obras, que vivem nelas, que têm prazer nelas, essas pessoas não vão herdar o reino de Deus. Então, se vocês praticarem essas obras, vocês, apesar de serem salvos, não vão usufruir do reino. Percebeu a diferença? Essa é a diferença. Eu falei agora há pouco, eu vou repetir. Existe essa questão do reino de Deus enquanto território, enquanto você adentrar, né, herdar no sentido de adentrar, de possuir um território. Isso você não tem que se preocupar com isso. O Filho de Deus não precisa se preocupar com isso, porque isso nos foi dado pela graça, a herança do Senhor. Agora existe a herança no sentido do usufruto. Entende? Então você está nessa vida, você já está espiritualmente no reino, todos nós sabemos que estamos, mas você pode ou não usufruir dessas benesses do reino nessa vida. O alerta de Paulo tem a ver com isso. Olha, se vocês viverem na carne, vocês vão colher o mal. Vocês querem viver no mal? No contexto, no capítulo 6 da carta aos Gálatas, Paulo fala isso. Tudo que o homem semear, ele também ceifará. Então, é um alerta para a igreja, não em relação a perder salvação, queridos.
é uma alerta para a igreja nesse sentido. Olha, gente, essas obras pertencem à perdição. São deles. São obras habituais, rotineiras dele. Esse é o sentido do verbo cometer aqui. Tá? Então, essas obras não pertencem a nós. Mas se vocês deixarem a carne de vocês fazerem isso, vocês vão colher. Esse é o ponto. E aí, uma vez que você colhe o mal que a carne pode trazer, você deixa de usufruir dos benefícios do reino. Ou seja, você não vai deixar de adentrar, você já está lá. Mas você pode deixar de usufruir nesta vida. Observe Paulo falando disso, e ele deixa muito claro de quem ele está falando. Observe, Efésios 5, versículos 5 e 6. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Pegou aí? Paulo está falando da igreja? Bom, ele não está falando da igreja, mas ele está se referindo à igreja no sentido do seguinte: igreja, vigie para vocês não viverem nessas obras, porque essas obras não pertencem a vocês. Observe o 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas, essas obras da carne, vem a ira de Deus. Sobre quem? Sobre quem? Sobre os filhos da desobediência. Pegou? Quando Paulo fala, então, dessas obras da carne, ele está falando das obras que pertencem aos filhos da desobediência. Por que é filho? Porque nasceu para a desobediência. Percebeu? Por isso é filho da desobediência. É a perdição. É a semente má. Tá? Só que Paulo alerta a igreja por aquilo que eu falei. Não é que a igreja não iria entrar no reino. Claro que a igreja iria entrar. E entrou, e nós já nascemos nele, inclusive, porque nascemos depois do ano 70. O ponto de Paulo é que a igreja tivesse cuidado para não deixar de usufruir do reino. Porque o reino é o fruto do Espírito. Se você está em obras da carne, você não tem o fruto do Espírito. Você vai colher o mal da carne. E isso não é aceitável para o Filho de Deus, porque as más obras não pertencem aos filhos de Deus. Por causa da carne, eventualmente, o Filho de Deus pratica, mas essas obras não pertencem a ele. Então, o nosso cuidado, sabe, a nossa preocupação não é entrar ou deixar de entrar no reino. Para o Filho de Deus isso não existe. A nossa preocupação é viver da melhor maneira possível nesse mundo. Viver em paz com todos, porque o reino de Deus é paz. Viver em alegria, porque o reino é alegria. Viver em justiça. Entende? No que depender de nós, amado, nós temos que nos esforçar. É claro que nem sempre depende, né? Por exemplo, viver em paz. A própria palavra diz, né? Vivam em paz com todos. O Paulo usa um termo assim, no que couber a vocês, em outras palavras, né? No que couber a vocês, vivam em paz com todos. Né? Ou seja, existe uma parte que depende de nós. É claro que nem sempre, às vezes, o conflito vem contra nós, né? Porque o mundo é isso aí, o mundo tem essa maldade. Então, às vezes, você não quer conflito, mas o conflito vem até você. E aí você, como filho de Deus, tem que lidar com o conflito da melhor maneira possível. Agora, no que depender de você, é isso que Paulo falou, escrevendo aos Romanos, né? No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Por que Paulo falou isso? Porque a paz é fruto do Espírito. A paz é um dos benefícios do reino. Então, se você é um cidadão do reino, você tem que exalar a paz. Você não pode ser uma pessoa de conflito, você está entendendo? Esse é o ponto. Então, veja, não herdar o reino de Deus, quando Paulo fala, ele não está alertando a igreja que a igreja poderia perder a salvação. Não. Ele está dizendo o seguinte: igreja, essas obras não pertencem aos filhos de Deus. Essas obras pertencem aos filhos da desobediência. Agora, se vocês as praticarem, vocês vão colher o mal que essas obras podem trazer. O alerta de Paulo era em relação a isso. Era não herdar o reino, no caso dos filhos de Deus, não usufruir dos benefícios do reino. Tá? Então, amado, fica esse alerta para todos nós, para mim, para minha esposa, para todos vocês que estão assistindo. Nós somos cidadãos dos céus. Somos filhos da salvação. Já estamos, porque já nascemos no reino de Deus. Nós estamos no reino, porque o reino habita em nós. Espiritualmente, já estamos no paraíso. Tudo isso é uma verdade, para mim, biblicamente incontestável. Tá? Só que nós temos esse chamado de vivermos o reino de Deus, a manifestação desses benefícios do reino de Deus. Temos que viver nessa vida. Então, sejamos pessoas de paz, sejamos pessoas
amáveis, né? Vocês viram no fruto do Espírito, né? A amabilidade, então ser amável, ser, sabe? Esse é o chamado que nós temos, lutar contra a carne, porque a carne, ela quer o conflito, a carne quer a não paz, vamos dizer assim, né? Ou seja, a carne não quer que você viva em paz, a carne não quer que você viva em justiça, a carne não quer que você viva em alegria, não quer. Porque a carne luta contra o Espírito, não é o que Paulo falou lá aos Gálatas? Então a carne não quer esse fruto do reino de Deus. Mas esse fruto está disponível para nós, esses frutos, né, estão disponíveis para nós nessa vida. É claro que a plenitude disso é só no paraíso. Mas eu posso viver uma parte, aquilo que Deus permite viver nessa vida. E esses ensinamentos servem para isso. Então, meus amados, nós já estamos no reino porque já nascemos nele. Já estamos ligados ao paraíso espiritualmente. E temos um chamado a viver os benefícios desse reino nessa vida. Entende? As obras más pertencem à perdição, não pertencem a nós. Então, o meu chamado é viver longe delas, para que eu não colha nesta vida daquilo que a carne pode trazer, e aí me impedir de usufruir dos benefícios do reino de Deus. Tá bom? Eu quero encerrar, então, com Mateus 25, versículo 34, nova versão internacional. Então o rei dirá, claro que Jesus aqui estava antes da sua segunda vinda, né? Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai. Que palavra linda, né? Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Que coisa linda. Meus amados, aqueles irmãos que estavam no império das trevas foram chamados para esse reino. E nós que nascemos depois da obra consumada, já nascemos nele. Essa palavra aqui foi também para nós. Claro que nós não a ouvimos literalmente, né? Mas ela também pertencia a nós, porque nós já nascemos inseridos nessa realidade do reino de Deus. Nós somos benditos do Pai, somos benditos do Senhor e já recebemos o reino como herança. Já temos essa herança, já estamos nele. E vamos usufruir plenamente dele quando estivermos completos no paraíso. Essa é a minha crença ferrenha nisso. Eu creio absurdamente nisso, tá? Porque está escrito, está muito bem revelado. Já estamos no reino, o reino já está em nós, espiritualmente estamos lá e podemos, enquanto estivermos nessa vida terrena, usufruir de benefícios do reino de Deus. Amém, amado? Você crê nisso? Como eu disse, eu creio piamente nisso, tá? Então vamos continuar crescendo nesse conhecimento. Vamos continuar aprendendo cada vez mais de Deus, para que possamos usufruir cada vez mais desse reino que já nos pertence. Glória a Deus por isso.